Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde assim Deus novamente comissiona o profeta Jonas para que ele pregue na cidade de Nínive, e numa postura diferente daquela registrada no capítulo 1, Jonas desta vez de fato obedece ao Senhor. Ele não mais foge da presença de Deus, não mais foge da obediência que o Senhor requer dele, mas assim vai cumprir a ordem recebida do Senhor, e é sobre estes dois aspectos do texto que nós vamos trabalhar nesta noite: a ordem dada por Deus e também a ordem obedecida pelo profeta. Jonas 3, meus queridos irmãos, de 1 a 4. Queria pedir que um irmão voluntariamente, numa voz bem audível a todos, pudesse fazer essa leitura para nós. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Amém, meus irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe o texto conosco. Meus queridos, tendo Jonas desobedecido à ordem de Deus, lá no capítulo 1, conforme nós já estudamos, o Senhor permitiu que alguns acontecimentos viessem sobre o profeta, de tal maneira que ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. O propósito de tal ação era abrir os olhos do profeta para a sua rebeldia. O objetivo de Deus, meus queridos irmãos, com todas aquelas ações registradas no capítulo 1, era poder acordar o profeta da sua desobediência, era poder levar o profeta Jonas a meditar sobre a sua rebeldia em não cumprir os propósitos do Senhor para a sua vida, de tal modo que o seu coração viesse a ser curado da sua desobediência. Desta maneira, Jonas teve, sim, que beber da disciplina de Deus, quando foi submetido a todas aquelas circunstâncias, quando foi lançado ao mar. Todavia, o profeta também bebeu, meus queridos, da misericórdia de Deus, do livramento do Senhor, que misericordiosamente o ouviu, demonstrando a sua compaixão na vida daquele profeta, e o livrou da morte por meio do grande peixe. Então, embora as circunstâncias visassem sim corrigir o profeta, mas o grande peixe foi o livramento do Senhor para este homem desobediente. O livramento, meus queridos, porque o propósito de Deus era trabalhar o coração de Jonas, era curá-lo da sua rebeldia. Uma vez resgatado da situação difícil que ele se encontrava lá do capítulo 1, no capítulo 2, então, ele é resgatado. E no capítulo em foco desta noite, nos versículos iniciais, Jonas recebe novamente a ordem do Senhor, que desta vez será obedecida, resultando na conversão em massa dos moradores da cidade de Nínive. Desta maneira, veremos nesta noite, à luz dos ensinos de Deus para o profeta, que a obediência a Deus não é opcional para a vida do crente. Talvez Jonas, lá no capítulo 1, versículos de 1 a 3, quando ele recebeu a ordem de Deus, talvez ele pensasse que pudesse fugir da vontade de Deus, que era opcional a ele ir ou não ir à cidade de Nínive.
Contudo, Deus envia todas aquelas circunstâncias para mostrar a Jonas que ele não tem autoridade sobre a sua própria vida. Que ele, meus queridos irmãos, não pode pensar que obediência a Deus é opcional e simplesmente querer fugir da presença do Senhor ou fugir da vontade de Deus. Por isso, reafirmo aos irmãos nesta noite: a obediência a Deus não é opcional para a sua vida, para a vida de um verdadeiro crente. E a partir do exemplo do profeta, nós veremos dois aspectos da obediência devida a Deus. O primeiro aspecto é a ordem dada, versículos de 1 a 2, onde o Senhor traz novamente uma ordem ao profeta. Que desta vez ele vai entender que não era opcional, que ele não podia fugir da vontade de Deus, que ele não podia simplesmente achar que poderia fazer a sua vontade, de forma contrária à sua ação do capítulo 1, desta vez o profeta entende que ordem dada é ordem que tem que ser cumprida, irmãos. E observe aí comigo que, primeiramente, Deus vai novamente falar com o profeta de uma forma direta e pessoal, e podemos ainda dizer objetiva. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Isto mostra, meus queridos irmãos, que o profeta recebeu uma ordem direta de Deus. Que Deus falou diretamente com ele, de forma pessoal, de forma objetiva ao seu coração, para transmitir a ele uma ordem que precisava ser cumprida. Esta mesma expressão é usada lá no capítulo 1, no versículo inicial, para dizer: veio a palavra do Senhor ao profeta, e desta vez diz pela segunda vez a Jonas. Quantas vezes, meus queridos, Deus precisará falar conosco para entendermos que o que Ele requer de nós tem que ser obedecido? A Jonas, Deus precisou falar por 2 vezes de forma direta. Sem contar que já havia também falado por meio das circunstâncias, por todas as ações registradas no capítulo 1, por todo o livramento do capítulo 2. Eram ações de Deus falando com aquele profeta, mas de forma pessoal. Deus vem diretamente ao coração do profeta para requerer algo dele. E somente neste momento ele entende que ele não pode barganhar com Deus, que ele não pode fugir da vontade do Senhor. Mas e quanto a nós, meus irmãos? Quantas e quantas vezes o Senhor não tem falado de forma direta aos nossos corações por meio da sua palavra? Requerido de nós atos de obediência, quer seja em qualquer área das nossas vidas, e o nosso coração ainda se mantém em rebeldia. Quando Deus falou novamente com o profeta, Deus já havia trabalhado no coração dele, que agora vai obedecê-lo, meus irmãos. Da mesma forma, que Deus possa trabalhar nos nossos corações quando por alguma rebeldia nós venhamos a querer fugir dos propósitos e da vontade do Senhor para nossas vidas. Mesmo que isso seja algo doloroso, como foi para Jonas, basta você olhar o capítulo 1, basta você olhar a oração angustiante do profeta no capítulo 2 que nós já estudamos. Foi algo sim doloroso na vida daquele homem, mas foi somente através dessas circunstâncias difíceis que ele compreendeu de fato a vontade do Senhor. E ele compreendeu de fato que não pode fugir jamais daquilo que Deus queria para a vida dele. Que Deus possa agir da mesma forma conosco. Mesmo que seja no ardor das aflições, mesmo que seja na fornalha das dificuldades,
mas que Deus seja compassivo conosco, como foi com Jonas, e trabalhe no nosso coração, para que possamos ser servos mais obedientes ao nosso Senhor. Deus falou novamente ao coração do profeta, de forma muito direta e pessoal. E só assim, então, ele compreendeu a vontade do Senhor. Mas veja aí que, em segundo lugar, nós temos registrado a ordem exposta ao profeta. Dispõe-te, dizendo, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. A mesma ordem exposta lá no capítulo 1 está novamente sendo exposta no capítulo 2. O mesmo que Deus falou com o profeta naquela ocasião, ele traz novamente ao coração do profeta aqui. Então veja, irmãos, que o que mudou não foi a ordem, o que mudou aqui já foi o coração do profeta. Aquele coração endurecido, aquele coração egoísta que pensava mais em si mesmo do que nos ninivitas, aquele coração incompassivo, que não tinha compaixão pela vida dos ninivitas, agora mudou, foi curado. Isso porque ele experimentou do cuidado pessoal de Deus em todas as circunstâncias difíceis lá do capítulo 1 e do capítulo 2. Isso porque, meus irmãos, ele próprio experimentou o quanto Deus é misericordioso quando o Senhor o livrou por meio daquele grande peixe. Então a ordem é a mesma. O Deus é o mesmo. O profeta sim é o mesmo, mas agora com um coração purificado, com um coração trabalhado, lapidado pelo próprio Deus, para poder ser aperfeiçoado a fazer a vontade do Senhor. Queridos irmãos, conosco Deus também trabalha de forma semelhante. Quando nós estamos em desobediência ao Senhor, com o coração endurecido para o Senhor, Ele precisa vir até nós. Ele precisa lapidar o nosso coração. Tirar, meus queridos irmãos, aqueles atos de desobediência, de rebeldia, e nos fazer ouvir a sua voz, para obedecê-lo incircunstancialmente. Jonas precisou passar por todo um processo pelo qual Deus estava trabalhando no seu coração. E quando este processo estava completo, então Deus novamente lhe ordena: vá fazer aquilo que eu já lhe mandei e você não fez. Irmãos, por mais que Jonas estivesse disposto a fazer a vontade dele no capítulo 1, o capítulo 3 vem e nos mostra que o servo de Deus não tem autoridade sobre si, que não cabe ao servo de Deus discutir uma ordem dada pelo Senhor e nem tampouco fugir dela. Por isso, o melhor para nós é ouvirmos a voz do Senhor, aquilo que Ele expõe diante de nós, aquilo que Ele requer de nós. E termos corações quebrantados, espíritos em contrição para obedecê-lo. Deus está agora dizendo: Jonas, te dispõe-te, Jonas, aquela disposição que você não teve lá no capítulo 1. Levanta-te agora, tenha disposição e vai à grande cidade de Nínive. Mas continuamos aí, vendo que Deus, meus queridos, é a fonte da mensagem que o profeta deveria anunciar. Vai à grande cidade de Nínive. Grande sim, meus queridos irmãos, em extensão, uma população numerosa para aquele contexto da época, mas também grande nos seus pecados. Uma cidade imoral, uma cidade profana, uma cidade idólatra. Uma cidade, meus queridos, rebelde
uma cidade cruel, que cometia atos bárbaros com as pessoas com as quais assim eles guerreavam, desde cortar as mãos, desde decepar a cabeça das pessoas. Uma cidade grande em extensão, em população para o contexto da época, mas também grande em sua pecaminosidade, porque lá no capítulo 1 diz que a malícia de Nínive havia chegado até o Senhor. E Jonas foi chamado para ir até essa cidade impetuosa, impenitente, pregar as boas novas da salvação. Ele deveria chegar lá e anunciar que a salvação vem do Senhor, conforme ele registrou lá no capítulo 2. Mas levado pela sua ortodoxia, levado pelo seu egoísmo, levado pela sua falta de compaixão pelos ninivitas, que eram tidos como inimigos de Israel, levado, meus queridos irmãos, pelo temor de pregar na grande cidade de Nínive, Jonas inicialmente desobedece a Deus. É evidente que o profeta, meus queridos, tinha medo do que poderia acontecer com ele lá naquela cidade. Os ninivitas não tinham boa relação com o povo de Israel e vice-versa. Isso significaria o seguinte, que se a mensagem de Jonas fosse rejeitada, ele poderia ser assassinado brutalmente pelos ninivitas. Eles poderiam cometer atos de barbaridades com ele, desde cortar as suas mãos, a sua cabeça e outros atos ainda mais cruéis, enquanto ele assim estivesse ali naquela cidade. Mas algo surpreendente é que Deus novamente dá ordem ao profeta. Ele vai até a cidade de Nínive, mesmo com toda a sua pompa judaica, com todo o seu egoísmo, egocentrismo, mesmo com a sua falta de compaixão, mesmo, meus queridos irmãos, com o temor, ele vai. E algo interessante ele não modifica a mensagem. Porque ele entendeu que a mensagem vinha de Deus e que ele não deveria modificá-la jamais. Se fosse em nossos dias, eu creio que a maioria dos pregadores atuais daria uma modificada na mensagem. A mensagem é: ninivitas, vocês têm 40 dias para se arrepender. Se isso não acontecer, vocês vão ser destruídos. Deus, o Deus de Israel, vai destruir vocês. A ira do Senhor vai consumir vocês. Se fosse em nossos dias, meus irmãos, eu creio que a maioria dos pregadores não anunciaria esta mensagem. Não para um povo impetuoso, que nem era o povo de Nínive. Não para um povo cruel, que nem era o povo de Nínive. Mas a mensagem do Senhor vai à grande cidade de Nínive, aquela cidade maliciosa, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é a favor dela. Não chega lá Jonas e diz: olha, vocês estão cometendo isso, mas Deus ama tanto vocês. Deus está esperando que vocês se arrependam. Deus está querendo que vocês mudem essa situação. Não. Chega lá Jonas e prega contra eles. Fala para eles que não se arrependerem e imediatamente eles vão serem destruídos. E foi essa a mensagem que Jonas pregou, conforme nós vamos ver e vamos analisar os seus resultados no restante do capítulo 3 em outra ocasião. Mas algo importante que entendemos aqui é que se Deus é a fonte da mensagem, não cabe ao mensageiro barganhar, negociar, modificar esta mensagem. Ele simplesmente deve proclamá-la.
Por isso, o profeta foi e pregou exatamente aquilo que Deus havia mandado. E o que nós aprendemos de fato nestes 2 versículos aqui? É que a ordem do Senhor não é algo opcional para o crente fazer ou não fazer. É verdade que o profeta teve que enfrentar um processo doloroso para entender isso, mas ele entendeu. Por isso, irmãos, estamos estudando que a obediência a Deus não é opcional para o crente. E aí você pode dizer, não, mas Deus não está me mandando ir até os ninivitas, Deus não está falando comigo para ir pregar em outra cidade. Mas e as ordens expressas que estão por toda a palavra do Senhor? Você tem de fato obedecido ou tem visto como algo opcional para você? Então, a partir do exemplo de Jonas, estamos vendo 2 aspectos da obediência devida a Deus. O primeiro é a ordem dada, versículos 1 e 2. Segundo, é a ordem obedecida, versículos 3 e 4. Dá para fazer um contraste, irmãos, entre as ações de Jonas, lá no início do capítulo 1, entre os versículos 1 e 3, e as ações de Jonas, agora nos versículos 3 e 4 deste capítulo. Lá vai dizer que Jonas se dispôs, mas que depois ele resolveu ir para Tarsis. Aqui nós já vamos ver o profeta enganjado em obedecer a Deus. E veja comigo aí que inicialmente o profeta obedeceu a Deus em tudo. Em tudo. Não foi parcialmente. Não foi algo feito pela metade. Tudo quanto Deus requereu dele agora, ele fez por completo. Jonas poderia até dizer, não, Senhor, olha, eu vou lá anunciar para um grupo de pessoas. Jonas poderia dizer, olha, Senhor, eu vou lá, mas diante das autoridades eu não vou. Mas não foi isso que ele fez agora. Ele obedeceu a Deus em tudo. Veja algumas ações do versículo 3. Levantou-se, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E lá no versículo 4 diz, e começou Jonas a percorrer a cidade e pregava. Observe todas as ações do profeta. O seu coração não está mais aqui, irmãos, balanceado entre o fazer e o não fazer. O profeta entendeu que se Deus mandou, tem que obedecer. Por isso ele levantou-se. E não diz mais que ele se dispôs e depois foi para Tarsis. Diz que ele se levantou e foi para Nínive. E não da maneira como ele poderia pensar, mas exatamente conforme a vontade de Deus. Segundo a palavra do Senhor, significa que ele fez exatamente em conformidade com a palavra de Deus. A mesma palavra que ele ouviu diretamente do Senhor lá no versículo 1 do capítulo 1 e que desobedeceu. Agora o texto diz que ele fez tudo segundo a palavra. Tudo segundo aquilo que veio a ele pela segunda vez, conforme o versículo 1 do nosso texto. Irmãos, não existe meia obediência ao Senhor. Alguém que obedece pela metade está desobedecendo ao Senhor. E o profeta entendeu perfeitamente isso. Mas quantas vezes nós mesmos, na dureza do nosso coração,
movidos pelo nosso egoísmo, pelos nossos pensamentos carnais, queremos barganhar a obediência com Deus. Quando o Senhor requer de nós algo e nós assim fazemos, mas fazemos pela metade. Deus espera de você que você tenha um coração disposto a obedecê-lo em tudo quanto Ele lhe pedir. Mesmo que isso custe sacrificar a sua própria vontade. Porque lá pelo capítulo 4, nós vamos entender que Jonas foi sim, ele obedeceu a Deus em tudo. Mas que ele não foi gostando muito. Ou seja, ele sacrificou a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque não era a vontade dele ir e pregar aos ninivitas. Não era a vontade do profeta que os ninivitas viessem ao arrependimento. Mas mesmo assim, ele obedeceu ao Senhor em todas as coisas. Irmãos, eu não tenho dúvida. Obedecer ao Senhor requer sacrificar o nosso ego, sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas preferências. Obedecer ao Senhor de fato requer negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e obedecer a Cristo. Jonas obedeceu, mas ele teve que negar a si mesmo, negar a sua vontade. Ele teve que negar-se a si mesmo, meus queridos irmãos, para poder fazer tudo quanto o Senhor estava requerendo dele. Você tem negado a si mesmo para obedecer a Cristo de forma plena? Ou você tem vivido uma meia obediência que nada mais é do que uma desobediência forjada ou camuflada? Mas em seguida, nós vemos a razão de Deus ter ordenado ao profeta pregar em Nínive. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. A despeito, irmãos, de o capítulo 1 dizer que Nínive era uma cidade maliciosa, pecaminosa, Deus vem agora, o texto vem agora e diz que essa cidade era muito importante diante de Deus. A malícia daqueles pecadores havia chegado até Deus. Deus, na sua compassividade, se compadeceu dos ninivitas e enviou o profeta para ir lá, para pregar o evangelho, para anunciar a mensagem, irmãos, de arrependimento a eles. E a falta de arrependimento resultando na destruição. Deus tinha pessoas naquela cidade que pertenciam aos escolhidos dele desde a eternidade. E por isso aquela cidade era muito importante para o Senhor. Isto já nos ensina algo extremamente importante aqui, é o seguinte: que Deus sempre provê meios para que os seus eleitos cheguem à salvação. Deus sempre vai prover meios. Jonas vai lá e prega, porque aquela cidade é verdade, é maliciosa. Mas aquela cidade tem povo meu. Jonas se dispõe, mas depois não obedece, compra a sua passagem, vai fugir da presença do Senhor. Deus envia um monte de circunstâncias, Deus envia pessoas ímpias, que são os marinheiros, para chamar a atenção de Jonas. Envia a tempestade, envia o vento, envia o grande peixe, envia a fúria do mar, para trazer o profeta de volta e dizer: vai e prega naquela cidade, porque ela é importante para mim. E a importância de Nínive, meus queridos, está no fato de que ali tinha povo de Deus que precisava chegar ao arrependimento. Deus sempre provê meios para trazer aqueles que Ele escolheu para a salvação eterna. Basta você olhar hoje para a sua vida passada,
E você vai observar os traços da graça de Deus te conduzindo até o momento em que você se converteu. Eu consigo ver isso na minha vida. Quando hoje eu olho para o meu passado e eu observo mudanças que não faziam nenhum sentido para mim acontecendo no meu passado. E hoje eu percebo, irmãos, que tudo aquilo era Deus movendo cada peça para que eu chegasse ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus para a salvação da minha alma. Eu não tenho dúvida que se os irmãos observarem isso, também vão perceber Deus trabalhando na vida de vocês, até que vocês chegassem ao momento em que ouviram o Evangelho, creram em Cristo e foram salvos. Porque vocês eram pessoas muito importantes para o Pai, porque estava entre aqueles que Ele havia escolhido para a salvação. E o profeta então foi lá pregar, para que se cumprisse a vontade soberana de Deus na vida daqueles pecadores maliciosos. Deus provê todos os meios para que um pecador que foi escolhido por Ele possa vir a crer no seu Filho. Por fim, nós vemos aí, meus queridos, ou podemos observar o caráter da mensagem anunciada pelo profeta. Primeiro, era uma mensagem de juízo. É contra os ninivitas, não é a favor deles. É uma mensagem que denunciava os seus pecados, a maldade dos seus corações, as crueldades dos seus corações, mas também a crueldade que eles tinham para com todas as pessoas. Não era, meus queridos, uma mensagem, e eu não estou dizendo que nós não devemos pregar que Deus é amor porque Ele é amor. Mas a mensagem que Jonas ficou encarregado de levar foi: vai lá naquela cidade maliciosa, corrupta, depravada, e clama, ou seja, prega contra ela. Não tenta camuflar a mensagem. Não tenta tornar a mensagem agradável ao Jonas. Simplesmente vai lá e clama contra ela. Diz que é eu que estou anunciando, que estou mandando você pregar contra ela. Mas Jonas faz o seguinte, diz mais ainda, que se em 40 dias eles não se arrependerem, o juízo vem sobre eles. Meus irmãos, este aspecto da mensagem que salva o pecador tem ficado oculto em muitos púlpitos. Tem ficado oculto em muitos tipos ou práticas de evangelismo dos nossos dias. Imagine alguém chegando em um lar para visitar uma pessoa que está enferma. E chegando lá, ele abre a sua Bíblia. Vai então ler João 3,16. Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa lê João 3,16 e vai enfatizar que Deus é amor, e eu quero dizer de fato, Deus é amor, porque se Ele não fosse amor, nós não teríamos chegado à salvação. Mas aí depois simplesmente pergunta para a pessoa, quer aceitar Jesus? Deus te ama, quer aceitar Jesus? Aonde está a mensagem que denuncia os seus pecados? Aonde está a mensagem que diz, Deus de fato é amor, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser destruído, você vai ser consumido pela ira santa de Deus. Irmãos, nós não podemos ocultar este aspecto da mensagem do Evangelho. É boas novas, é mensagem de salvação, mas se o pecador não se arrepender, é juízo na certa sobre a sua vida. É este o caráter da mensagem do Evangelho. É uma mensagem que
tem que ser pregada contra o pecador, ou seja, denunciando os seus pecados. É uma mensagem que tem que chamar o pecador ao arrependimento. Mas é uma mensagem também, irmãos, que tem que dizer para ele que se ele não se arrepender, ele vai ser consumido e destruído por causa dos seus pecados. Mas tem que ser uma mensagem, irmãos, como nós não sabemos quem são aqueles que pertencem ao Senhor, que coloque diante do pecador a urgência que ele tem de se arrepender dos seus pecados. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como o povo de Israel fez lá no deserto, porque talvez amanhã você não tenha a oportunidade de ouvir novamente as boas novas da salvação e apenas o juízo vindo sobre você. Temos que evangelizar, temos que pregar, mas jamais podemos nos esquecer que temos que pregar que pecadores são pecadores, que esse Deus justo é um Deus de juízo, e que se eles não se arrependerem urgentemente, eles serão subvertidos pela ira de Deus. Portanto, estudamos nesta noite que a obediência a Deus não é algo opcional na vida do crente. E a partir do exemplo de Jonas, analisamos dois aspectos da obediência que o Senhor requer de nós. Primeiro é a ordem dada, segundo a ordem obedecida. Ordem dada é ordem obedecida, é a lógica da palavra de Deus. E eu queria finalizar com 4 aplicações. Primeira, em concordância com o restante das Escrituras, mas também com a história da igreja, irmãos, esse texto nos faz olhar para a autoridade que Deus exerce sobre tudo e sobre todos. Deus exerce autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Deus estava controlando todas as situações. Jonas estava pensando lá no capítulo 1, quando ele entrou no barco, se escondeu no porão do navio, dormiu profundamente. Talvez ele estivesse pensando, agora sim, nada de ir para Nínive, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para Tarsis. E aí Deus envia todas as coisas, todas aquelas circunstâncias, o vento, a tempestade, os marinheiros e todas as demais coisas ali registradas para dizer para Jonas, Jonas, é eu que estou no controle. É eu que tenho autoridade sobre a sua vida. É eu que tenho autoridade sobre o mar. É eu que tenho autoridade sobre o vento, sobre a tempestade, sobre esses marinheiros, sobre aquele peixe. E Jonas entendeu isso. Porque se ele não tivesse entendido, no capítulo 3 aqui ele não teria obedecido a Deus, ele teria feito aquilo que fez lá no capítulo 1. E é nisto que nós aprendemos. Que Deus tem autoridade sobre tudo, porque tudo está no controle dele, mas também sobre todos. Porque é ele que controla as nossas vidas. E sendo assim, cabe a você e a mim termos corações dispostos a viver debaixo da autoridade do Senhor. Porque por um momento de loucura, ou porque quando por um momento de loucura nós achamos que podemos ficar no controle, Deus pode e certamente fará tudo para nos mostrar que é Ele que controla tudo. Então não discuta com esse Deus soberano. Simplesmente obedeça a Ele. Segunda aplicação. Na sua soberania, Deus delegou a nós, seus servos e servas, a responsabilidade e também a obrigação, e poderíamos ainda dizer o privilégio, de pregar o Evangelho aos perdidos. E isto não é negociável. Tá? Não é negociável. Compartilhar o Evangelho não é uma opção que eu tenho e você tem. É uma ordem que Deus nos deu lá na comissão
de Mateus 28. E se é uma ordem do Senhor, significa que não fazê-la é desobedecê-lo. E que desobedecê-lo é ficar passivo da sua disciplina, da correção que vem dele. Por isso, meus queridos, aprove a Deus, na sua soberania perfeita, delegar a nós, seus filhos, redimidos pela graça, a responsabilidade, o dever e o privilégio de anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Em uma mensagem anunciada pelo profeta, uma mensagem curta, de poucas palavras, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi a mensagem de Jonas. Uma cidade veio à salvação. E nós nos perguntamos, por que que estamos estagnados? Por que que nossa igreja não cresce? Por que que pecadores não estão sendo salvos na nossa igreja? Talvez a pergunta seja, por que eu não compartilho o Evangelho? Por que eu não estou obedecendo a Deus? Por que eu não estou falando de Cristo para o perdido? Por que eu não estou pregando contra eles, anunciando a destruição das suas almas na falta do arrependimento? Nós não podemos, irmãos, esta igreja não pode ficar esperando as conversões apenas a partir das pregações do púlpito. Sim, este é o momento central do nosso culto. Este é o aspecto mais importante de um ministério pastoral, da vida de uma igreja, é a pregação. Mas há outras maneiras pelas quais o Senhor nos deixou para compartilhar o Evangelho e levar o pecador a ouvir a mensagem de Cristo. Então você foi chamado por Deus para compartilhar o Evangelho, e isso não é negociável. Terceira aplicação. Nós precisamos, de fato, compartilhar o Evangelho, pregar as Escrituras Sagradas. Mas eu digo o seguinte nessa aplicação: a mensagem a ser anunciada é aquela que está nas Escrituras e condena a pecaminosidade humana, mas também aponta para a compaixão de Deus. A mensagem era contra Nínive. A mensagem dizia que se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Mas a mensagem, meus irmãos, também subentende a compaixão de Deus para aqueles pecadores. Nós não podemos negociar, nós não podemos adoçar a mensagem. Tem que ser de fato contra o pecador. Mas nós também não podemos esconder que Deus é um Deus de misericórdia e que se compadece daquele que crê em Cristo Jesus e o salva e o perdoa dos seus pecados e o remove de debaixo da sua ira e o traz para o amparo da sua graça. Não podemos, irmãos, negociar a mensagem, jamais. Por isso precisamos pregar aquilo que está na palavra de Deus. Precisamos condenar a pecaminosidade humana. Precisamos apresentar o pecador para a sua própria pecaminosidade à luz das Escrituras. Mas também precisamos apresentar a ele a compaixão e a misericórdia de Deus em perdoar pecados. Quarta e última aplicação. Nunca coloque a sua vontade acima da vontade de Deus, pois você não exerce autoridade sobre si mesmo, visto que a sua vida pertence ao Senhor. E se você quer uma motivação para você não colocar a sua vontade acima da de Deus, olhe para Jonas. Talvez ele seja um exemplo bem claro sobre isso. Quando ele tentou fazer a sua vontade, não a de Deus, nós sabemos o que aconteceu com ele.
nosso coração deve sempre estar inclinado a fazer a vontade do Senhor. É claro, isto envolve uma luta interna, porque nós ainda temos em nós uma natureza carnal, que objetiva desobedecer ao Senhor, desonrar a Deus, mas nós temos também em nós essa natureza espiritual, que foi transformada por Cristo, que foi regenerada. E esta natureza, no poder do Espírito Santo, nos capacita a vivermos a vontade do Senhor. Acontece, irmãos, que muitas das nossas falhas se dá pelos mesmos motivos do profeta Jonas. Nós queremos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas aí precisou Deus vir no capítulo 3 e dizer: Jonas, a tua vontade é não ir, mas fala o seguinte: sacrifica a tua vontade, porque o que importa é a minha. Então vai e prega. E ele foi. Que Deus nos abençoe a entendermos que ordem dada precisa ser ordem obedecida para a glória de Deus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.